Boa noite, na graça e Pai, meus queridos, como é que vocês estão? Cheguei há pouco da igreja, não tive nem tempo de trocar a roupa e eu gostaria de fazer esse vídeo antes de subir, tomar banho e trocar roupa. Gostaria de estar fazendo esse vídeo ao vivo para que pudesse ter interação e a gente pudesse conversar um pouco a mais. Mas eu estou fazendo algumas modificações no YouTube, no Conversa Franca, mudei a logo, algumas coisas, e o meu e-mail que estava sendo utilizado no Conversa Franca era o meu e-mail pessoal. E começou a me trazer uns problemas, porque eu preciso dele. E no final das contas, eu estou tentando fazer uma migração para um e-mail novo, me pediram 7 dias, mas vamos lá. Então, eu não consegui, eles não permitiram para que eu fizesse esse vídeo ao vivo. Mas eu vou estar fazendo aí, eu acredito que será de grande valia. E você pode escrever, pode compartilhar, pode comentar, pode falar, até porque eu não sou detentor da verdade, da mesma forma ou igual modo, aqueles que estão falando acerca do Miguel também não são detentor de igual modo, da verdade absoluta. Eu quero falar sobre o Miguel, né? É uma polêmica que tem sido gerada aí. Dificilmente vocês vão me encontrar em redes sociais, dificilmente vão me ver envolvidos nesse tipo de polêmica, até porque eu acho uma perca de tempo, né? E no final das contas, dependendo do que a gente fale, traz grandes problemas seriamente na vida de alguém e quem sabe num futuro não tão distante, mais próximo, a gente tem que dar conta das nossas palavras. Eu aprendi isso com o Marco Feliciano há anos atrás, eu acredito que 15 anos atrás, 12 anos, não lembro, quando ele falou que num determinado culto havia 2 lésbicas e ele utilizou de palavras pejorativas e no final das contas perdeu a alma daquelas meninas. E agora ele, com maturidade suficiente para compreender o grande erro, sabendo que era uma grande oportunidade, quem sabe, de pregar seu evangelho, trouxe aquele dano e quem sabe Deus requeira. Mas o que eu quero falar acerca disso? Algumas pessoas me perguntaram qual é o meu posicionamento acerca disso, e eu falei que eu era neutro, não gostaria, na verdade, nem de comentar ou falar acerca dele. Mas chegou um momento que ficou chato, né? Então, eu quero falar sobre o que eu penso, sobre aquilo que eu tenho como verdade. No final das contas, o Miguel agora ele ficou como um bode expiatório, ficou agora para ser martelado, batido, e os verdadeiros culpados que influenciaram o discipular e o levaram a esse momento estão às escondidas, que são seus pais, que são o seu pastor e muito mais, eu falo, todos os pastores que foram coniventes e abriram as portas das suas igrejas para que ele pudesse subir ao altar. Eu não acredito que esses pastores abriram a porta das suas igrejas para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir algo da parte do Senhor, mas porque viu que ali era uma oportunidade de, no final das contas, lucrar algo, né? O rapaz acabou se tornando um objeto lucrativo e isso trouxe grandes problemas para ele, até porque ele tem 14 anos. Mas vamos lá para não ficar muito extenso. Eu vi muitas pessoas aproveitando o jargão de tudo isso daí, essa problemática, e começou a falar, púlpito não é lugar de criança, púlpito não é lugar disso daí. E eu acredito compartilhando de algum pensamento, mas ao mesmo tempo também discordando em partes. Por quê? Porque o púlpito não é lugar de criança para que ele possa exercer um ministério de ensinamento, um ministério de autoridade, um ministério de instrução, mas o púlpito sim, é um ambiente de liberdade para que a criança suba lá e com uma supervisão ele seja discipulado e ele venha desenvolver os seus talentos. Eu não posso generalizar e dizer que nenhuma criança vai dar certo, porque nós temos grandes exemplos aí como Eliseu Rodrigues e outros. Mas o que me chama a atenção que os primeiros que foram contraditórios às crianças virem até Cristo foi os próprios discípulos. Eu fiz questão de anotar rapidamente aqui, porque em Mateus capítulo 18, versículo 1, diz que naquela mesma hora, tem um relato anterior, chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior do reino dos céus? A preocupação deles naquele momento ali, quem sabe olhando para os demais que estavam consigo, pensando consigo, que obra deveriam fazer para que eles pudessem ser recebidos no céu de uma forma muito maior do que os demais. Ou seja, fazer uma acepção até mesmo entre o colégio apostólico. Aí Jesus diz, chamando um menino, o pôs no meio deles. Eu não vou entrar nem no meio de ter falado que colocou no meio deles. Poderia ter falado de longe, poderia ter falado um pouco próximo, mas colocou no meio dele. Quer dizer que colocou no meio dele para que houvesse atenção de todas as partes ou todas as pessoas envolvidas ali. Aquela criança se tornou o centro, aonde somente Cristo deve ser centralizado, aonde Cristo é o centro de tudo. Agora Jesus pega essa criança e coloca. Qual a finalidade de tudo isso daí? Aí Jesus começa a dizer,
E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, ou seja, nós vemos aí um paralelo muito grandioso entre se converter e se tornar como meninos. Porque na nossa mentalidade eu vou me converter para amadurecer e para ser alguém maior. Mas Jesus pegou aquela frase dele perguntando quem seria o maior, aí Jesus começa a trazer um grande ensinamento dizendo: primeiro de tudo isso, vocês têm que se converterem. E quando se converterem, vocês têm que pegar uma criança como padrão e entender alguns traços dela para vocês levarem para a sua vida. Pode não ter maturidade para exercer um sacerdócio, pode não ter maturidade para exercer uma liderança, pode não ter a maturidade para exercer um cargo de mestre, mas Jesus estava dizendo, mas elas têm muito a nos ensinar. Aí Jesus diz, parafraseando, observem, se converterem e não vos tornarem semelhante a essas crianças, ou como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está vinculado a um padrão que uma criança vive. Aí ele continua dizendo, portanto, aquele que não se tornar humilde como este menino, aí Jesus começa a dar os traços, as características. Tem que se converter, mas o fato de você se converter e não trouxer consigo o nível de humildade, não adianta de nada. E o que nós temos visto nesses últimos dias é o quê? Pessoas detentores de uma grande verdade que no final das contas não conseguem baixar o nível da humildade e reconhecer que nós somos apenas um corpo. Aí ele continua dizendo, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Ou seja, existe um padrão. Capítulo 19, versículo 13 também de Mateus diz, trouxeram-lhe também então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos, mais uma vez, o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis, ou seja, não lhes impedis de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que eu costumo dizer? Que a criança, ela tem um padrão, ela pode não ter maturidade e conhecimento suficiente, mas ela tem um padrão que pode nos ensinar muito. Falando sobre a sua humildade, eu sou pai de 5 filhos, então eu falo com propriedade. Meus filhos, quando brigam, principalmente os menores, eles discutem e eu vou exortá-lo. Geralmente, entre eles, um deles levanta a mão e diz, pai, se for ter que bater, se for ter que fustigar, faça isso por mim, porque ele nada teve culpa. Ou seja, então eu já aprendo ali que as crianças, elas trazem para si a carga e a responsabilidade nos momentos mais tensos da vida, coisa que adulto nenhum faz. O adulto, ele vem tentando de alguma forma se eximir da responsabilidade, colocando a culpa no outro. Então, aprenda só, a criança não. Eu falo, tenho filhos, ela diz, pai, não bata no pequeno, porque fui eu que comecei toda essa briga aí. Então, ela já começa a nos ensinar. E o grande problema é que não somente conseguimos compreender isso e aprendermos com esse padrão dessas crianças, mas me chama a atenção que geralmente eu falo, ou eles brigam, ou alguns se machucam, e eu chego lá e eu converso com eles, logo eles saem, eles estão abraçados. Interessante, né? Eles tiveram um momento de tensão, um momento de briga, um momento de ira, mas ao mesmo tempo isso dali perdurou por poucos segundos. Logo eles saem abraçados, tudo machucado, sanguentado, às vezes se machuca, passa a unha, mas eles saem abraçados. Como se dissesse, aquele momento de tensão, isso daí faz parte do corpo pecaminoso ao qual nós vivemos. Mas eu quero dizer que eu te amo, e isso dali não pode intervir naquilo que nós temos no reino dos céus. Isso dali não pode intervir na identidade que nós temos forjado em Cristo. Aquilo não pode intervir em quem realmente nós somos, que somos irmãos. Então, começamos a aprender sobre isso daí. E, diferentemente, os adultos, né, se brigam, ficam reixosos e, muitas das vezes, acabam estando dispostos a ir para o inferno por não perdoarem. Mas eu vou ir logo para não ficar longo. Então, me chama a atenção também que alguns dizem as crianças não podem exercer nada. Eu não estou falando de ministério, estou falando de discipulado, de você ensinar. Até porque a Bíblia fala sobre ensinamento. Pode ter aqueles que falem, mas isso daí, a instrução tem que vir em casa. O ensinamento tem que vir em casa. Você não pode levar para os púlpitos. Você que é pai, imagina só, eu tenho minha filha, tem até um vídeo que eu fiz com ela aí no podcast, que ela chegou num determinado e disse, pai, eu quero ter um podcast para compartilhar da palavra de Deus. E eu achei que seria passageiro, faz 30 dias que ela vem me incomodando. Eu fiz um videozinho de 20 e poucos minutos, está ali no podcast, e eu achei interessante, ela disse que Deus deu uma visão. E dentro daquilo que ela falou, que Deus deu a visão, eu achei interessante, eu acredito que seja de Deus aquilo que ela quer compartilhar. Como é que eu, como pai, eu incentivo eles a desenvolver o seu ministério, a desenvolver o seu chamado, a lerem, a jejuarem, a buscarem, principalmente falo para eles buscarem dons, e no final das contas
eu vou ser omisso o suficiente para dizer que eu não vou aconselhá-los, discipulá-los e ajudá-los no processo, no desenvolvimento. Até porque processo de desenvolvimento exige também práticas. Então, a gente leva em consideração também que muitas das vezes nós pegamos uma criança, um adolescente que tem muito mais maturidade do que um homem. Eu costumo dizer, e eu acho interessante, quando diz que Jesus crescia em graça, conhecimento, estatura. Ora, é normal nós logo compreendermos e entendermos. Se alguém nasce, a lógica do ser humano é que ele vai crescendo e desenvolvendo. Pode ser que não desenvolva em níveis de maturidade e conhecimento, mas ele vai ter que ficar grande em algum momento. Ou seja, 1,5 m, 2 metros, mas ele vai ter que crescer. Quando fala sobre estatura, fala sobre o quê? Também níveis de maturidade. Porque eu vejo pessoas pequenas, crianças, adolescentes, que têm muito mais maturidade, que é muito obreiro ou crente, que goza dos seus 1,80 metros aí, e no final das contas, age como se, a gente diz, age como se fosse criança, mas se agisse, estava garantindo o reino dos céus, mas age como um louco, como alguém insano, como alguém sem empatia, sem sensibilidade. Então, eu costumo dizer que, sim, é notório que o fato de que existe uma grande carga e uma responsabilidade, e quanto maior nós somos, deveríamos ser mais maduros, mas isso também não significa que seremos. Então, eu costumo dizer que a maturidade vem com o desenvolvimento, com o discipulado. Então, se as crianças, adolescentes e os jovens não estão tendo esse nível de maturidade, será que nós, como pais espirituais, como pais sanguíneos, estamos falhando em algum momento? Mas vamos lá. A pergunta que eu faço é, quantos anos será que tinham os discípulos quando eles foram chamados? Porque se nós formos entrar no crivo de que adolescente e jovem não pode exercer algum ministério, nós começaríamos a cortar José, Davi e alguns discípulos. Porque, ora lá, eles também eram jovens. Eu não vou entrar nem no mérito da teologia, porque fala-se somente sobre Pedro e Jesus, quando eles tiveram que, na coletoria, pagar impostos. Eu não vou entrar sobre isso daí, mas certo é que eles não tinham uma certa idade. Até porque o discípulo teria que ser muito mais novo do que o mestre. Jesus tinha 30 anos. Aí eu pergunto, será que realmente esse crivo é para todos ou nós vamos pegar só o Miguel que não deu certo, a Vitória que não deu certo, para nós batermos, para nós termos o que falar, para nós termos o que polemizar? Mas vamos lá à frente, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é interessante que depois que todos estavam reunidos, quase 120 pessoas ali no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, houve uma grande movimentação no Pentecoste ali, onde as nações vieram e começaram a indagar, porventura não estão cheios do mosto? Porventura não estão bêbados? O que está acontecendo que os ouvimos falar na nossa própria linguagem, conseguimos compreender? Pedro se coloca em posição, aqueles discípulos que em outro momento estavam falando das crianças sem compreender o reino de Deus, agora cheio do Espírito, eles se posicionam de forma diferente. Por que eu falo isso? Porque eles lembraram o que Deus tinha falado em Joel. Aí Pedro começa a falar. Só que interessante que no versículo 17 diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, sem acepção, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Como fala filhos e filhas, não temos como levar em consideração ou termos como base uma idade mínima, né? Então vamos dizer que, sendo filho ou filha, independente da idade, Deus estaria disposto ao quê? A derramar dons para que eles profetizassem. Os vossos jovens terão visões. Opa, já falou sobre uma determinada idade, jovens, juventude. Então, vamos mais à frente. E os vossos velhos sonharão sonhos, ou seja, fala de filhos, jovens e velhos, ou seja, todas as classes, independente da idade, estariam embaixo dessa promessa. Então Deus poderia usá-los de qualquer forma. Você vai logo entender onde eu quero chegar. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Me chama a atenção que Pedro, ele traz às claras e à lembrança um texto de Joel falando sobre o derramado Espírito Santo, e que o derramado Espírito Santo viria carregado de poder. Agora, para que Deus vai encher essas pessoas de poder? Qual a finalidade, qual o objetivo deles estarem cheios de poder? Por que Deus dá o dom? E eu não falo somente sobre dom, carisma, não falo somente sobre dom ministerial. Os dons, eles são dados para aperfeiçoamento do corpo, para desenvolvimento do corpo, da igreja. Aí eu pergunto, se uma criança de 7, 8 anos, ele recebe o batismo com o Espírito Santo e recebe dom de profecia, algum dom, quer dizer que ele facilmente tem que enterrar, ou ele tem que se utilizar daquele dom para alguma coisa, desde que tenha alguém do seu lado para discipulá-lo, para ensiná-lo, ou Deus errou,
O Espírito Santo simplesmente derramou como brasas do altar e em quem pegou, pegou, ou Deus escolheu a dedo, ou Deus não saberia quem receberia tal dádiva? É uma pergunta, não vou nem entrar no mérito, é só para confrontar e nós pensarmos. Então, os dons são dados para aperfeiçoamento. E me chama a atenção que Timóteo, também, da mesma forma que Tito, Paulo chegou a um determinado momento do seu ministério que ele teve que confrontar Timóteo e dizer para Timóteo não desprezar o dom que estava sobre ele, que foi dado por imposição de mãos e profecia. Mas se nós formos avaliar o contexto a qual Paulo fala ali, eu fico imaginando os mais velhos observando Timóteo na sua tenra idade, tendo que exercer um pastoreio, ou seja, estar à frente de um trabalho na liderança, ser alguém muito bem cotado e falado por Paulo, e ter dons e ele se entristecer e Paulo ter que intervir dizendo, não despreza aquilo que está sobre a sua vida, porque existiu pessoas cheias da presença de Deus que acreditaram no teu ministério, receberam de Deus essa legitimidade e impuseram as mãos em você e derramaram sobre você aquilo que eles carregavam. E você recebeu da parte do Senhor, então não despreza, você tem que ter o quê? Posicionamento e exercer esse dom. Então eu fico logo imaginando, será que se Paulo fosse o discipulador de Miguel, Vitórios do Mais Velho, será que tinha dado errado? Será que ele estaria hoje onde está, passando por toda essa vergonha? Então nós começamos a ter um contraste um pouco mais claro, né? Porque se o Miguel com 14 anos chegou onde chegou e hoje está sendo envergonhado, hoje está sendo atacado, será que realmente ele com 14 anos ele seria digno de levar todo esse peso? Eu poderia dizer que os seus pais erraram muito mais do que ele. Eu poderia dizer que o seu pastor errou muito mais do que ele. Porque hoje, pela falta de manifestação espiritual, nós estamos criando o quê? Crianças mimadas e emocionadas, que no final das contas deixam de lado a busca pelo o verdadeiro poder e eles acabam sendo motivados a buscar o emocionalismo, aquele arrepio, aquele ui que estou recebendo algo, e no final das contas a maturidade e o avivamento não vem. Será que só os pais erraram pelo fato de não acompanharem? Porque a orientação no Antigo Testamento é que os pais instruíssem, até porque o primeiro ministério a ser exercido dentro de uma vida é o ministério dentro do lar. Mas vamos lá, será que foi o seu pastor que viu dentro disso uma oportunidade desse moço levar o nome da igreja para que se tornasse conhecido? Agora, a pergunta que eu também faço, tem 4 pessoas envolvidas, os pais, o pastor, o Miguel, que eu vejo ele muito mais sendo influenciado, muito mais, eu vou usar uma palavra chula, muito mais sendo coitado nessa história aí, do que os demais serão mencionados, pais, pastor e as igrejas que abriram as portas, meu amigo. Onde é que os líderes estavam? Qual a percepção, qual a visão dessa liderança? Qual o nível de seriedade dessas igrejas para abrirem as portas para um menino tão imaturo daquele? Eu não falo pela condição de ser menino, porque eu vejo muitas meninas e meninos cheios do poder, tendo seriedade. Eu vi esses dias um jovem trazendo uma palavra sobre Sansão, que isso dali me arrepiou. Poderoso demais. A pergunta é, qual era o objetivo desses pastores e lideranças? Abrirem as portas para que Miguel se apresentasse. Pode olhar, os cultos, no final das contas, não era cristocêntrico, era rodeado de quê? Pedidos de pix e oferta. Será que o objetivo era a explanação da palavra? Era a maturidade sendo trazida através do evangelho ou busca de benefícios próprios? Não vou nem falar. Mas me chama a atenção que a cereja do bolo, se criança não pode ter responsabilidades, crianças, elas não podem ter ministério, crianças, elas não podem ou não devem Deus confiar algo nas mãos dela. O que dizer de Maria? Que idade Maria tinha quando o anjo apresentou-se falando sobre o projeto de Deus que se concretizaria na vida dela? Dentro da cultura judaica, e muitos, como Rashi e demais aí, 13, 14, 15 anos, vamos colocar 15, um ano mais velha do que Miguel. Será que não era jovem também? Então, o que eu vejo? O nível de imaturidade, muitas das vezes não está relacionado à idade.
Eu casei muito novo, tenho 5 filhos, suportei essa bagagem. Tem pessoas que também têm um testemunho que casaram muito novo. Por que não desistiram? Será que foi porque meus pais me criaram de uma forma diferente? Será que a orientação que eu recebi por parte da igreja dos líderes foram diferentes? Será que o discipulado foi um pouco mais incisivo? Ou será que... O que está acontecendo? Será que Maria também foi uma escolha errada por parte de Deus? Você poderá dizer, mas Miguel, ele era usado pelo capeta. Eu não posso dizer que não existia influência maligna, porque Pedro teve uma grande revelação no capítulo 16 de Mateus, onde identificou quem era o Cristo, mas em versículos posteriores mudou a sintonia da rádio e recebeu uma seta de Satanás e ao mesmo tempo baixou-se de nível a revelação, ou seja, no momento de Deus e outro de Satanás, mas eram momentos de aprendizado e discipulado. Mas a pergunta é, pode ser que ele tenha sido recebido alguma influência, alguma seta do inimigo, deu brecha, por quê? Porque o ambiente ao qual ele estava lhe favorecia. Imagina comigo, havia uma grande pressão, as igrejas que ele se encontrava, por quê? Porque a própria liderança jogava sobre ele uma perspectiva e as pessoas acabavam aguardando ansiosamente por esse grande agir, então colocava ele numa grande responsabilidade, porque ele deveria entregar muito mais daquilo do que Deus tinha lhe dado. Às vezes Deus lhe deu algo, mas ele tinha que entregar muito mais. Por quê? Porque as pessoas exigiam, ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão fazendo do evangelho um prato de fast food. Um prato onde ela vá e ela sirva aquilo que ela quer comer. E muitas das vezes ela coloca algum alimento naquele prato e ela não gosta e ela tem o direito de tirar e ainda reclamar com o garçom. A pergunta é, será que havia uma pressão para que ele exercesse toda essa condição? E outra pergunta que eu faço, será que realmente não havia uma orientação por parte de líderes, tentando de alguma forma fazer com que ele influenciasse a massa, para que houvesse proveito, tirassem proveito? Mas o que eu quero falar com tudo isso? Não concordo com a atitude dele. Eu tive 2 mistos, um de felicidade e uma de tristeza. Uma de felicidade quando eu vi o Eliseu Rodrigues se dispondo a discipulá-lo, grande oportunidade que poucos têm. E ao ponto dele no podcast dizer que tinha o número do Eliseu Rodrigues, poderia ligar a qualquer momento. Então, uma oportunidade que somente Deus pode abrir essa porta. Me deu alegria e ao mesmo tempo me deu tristeza, porque ele negligenciou por causa da soberba. E também, eu vou muito mais além. Aquele podcast que foi decisivo para a sua queda, ele foi influenciado. Eu não vou dizer que as pessoas chegaram e falaram, oh, você tem que fazer isso, não, mas ele tem 14 anos, gente. Ele foi colocado numa mesa onde ele se sentiu tão pressionado que eu tenho certeza absoluta que em outro momento ele não teria falado o que falou. Ele não teria falado do Eliseu Rodrigues, ele não teria dito que o Eliseu Rodrigues não é o seu pastor, apenas alguém que o discipularia, que era para o Eliseu se colocar no seu lugar, isso que nos dava a entender. Eu acredito que pela pressão do momento e daquela mesa, ele acabou tendo que falar isso daí. Ele ficou nervoso, porque é 14 anos. Então eu acredito que naquele momento ele não deveria estar sozinho, deveria ter alguém, um pastor do seu lado, ou por que não dizer os seus pais. Então você vê que já está tudo errado. Mas a minha preocupação nesse momento, e agora eu falo o real motivo e verdadeiro do porquê eu vim me posicionar aqui, poderia falar muito mais, mas eu falei rápido, temos compromisso ali, é que a pressão tem sido muito grande para ele, ao ponto de envolver conselho tutelar, polícia, facções, e as pessoas não estão levando em consideração que ele é um adolescente e que no final das contas, pelas palavras que estão sendo ditas, pode matar um suposto ou um futuro ministério, pode, quem sabe, induzi-lo a tirar a sua própria vida, porque ninguém suporta isso. Pode ser que ele viva uma vida, porque a rede social, ela eterniza uma vida de grandes dificuldades, um espinho na carne, quem sabe daqui a 5, 10 anos a mentalidade dele seja totalmente diferente, mas tenha que lidar com todas essas palavras negativas e pejorativas, aonde o cristão ele foi chamado para determinar bênção e não maldição.
Mas você vê que a influência por parte da rede social foi tão grande para que até facções se envolvessem nessa questão, dizendo que aconteceria algumas coisas com Miguel. Aí eu abro um parênteses agora. O Miguel tem sido a carta da vez, né? Tem sido o momento oportuno para muitos apresentarem as suas teologias, apresentar as suas oratórias, os seus conhecimentos em rede social, com aquela cara de falsa piedade, dizendo, eu cuido, eu zelo, eu estou preocupado com ele, mas e dessa linha nele. Como é que eles estão vivendo? Como é que os pais estão recebendo tudo isso? A família. Saber que ele foi tirado do ministério. Ele não vai poder pregar, ele não vai poder fazer isso, ele vai ter que voltar para as aulas, não somente online agora, mas aulas onde ele vai ter que estar lá presencialmente. Como ele vai ser recebido? A chacota, o bullying. Você está entendendo que o emocional, o psicológico de um adulto não suportaria? Imagine dele. Agora, se ele vir fazer alguma besteira, ou um familiar seu vir fazer alguma besteira, como estará o nosso peso? Como estarão nossas mãos por fazerem parte de tudo isso daí? Agora eu vou falar algo. É bonito pegarem o erro de um jovem e trazer às claras não somente a uma nação chamada Brasil, mas vídeos que já estão circulando na Europa, Estados Unidos e demais Américas. Mas o que dizer daqueles pastores adúlteros, beberrões, pastores que, me desculpe a palavra pejorativa, mas eu preciso utilizar de um eufemismo, pastores que estão saindo do armário. Por que não se levanta esse mesmo povo buscando um posicionamento? Por que só São João Batista, quando se trata de alguém que não consegue se defender, que não consegue, de alguma forma, buscar um amparo? Por que também não fazem isso com os grandes? Por que se omitem? Será que Salomão estava correto quando fala sobre 2 pesos em uma mesma balança? Será que pende mais ou será que pende menos? Mas no final das contas, o que eu quero fazer com esse vídeo? É sermos conscientes de tudo aquilo que gostaríamos de falar seja convertido em oração pela vida, não somente dele, mas da sua família, dos seus líderes, para que realmente eles tirem proveito de toda essa situação e haja uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e eles possam realmente mudar, realmente ser transformados, e no final das contas darem a volta por cima e mostrar que Deus é poderoso para abater, mas para também tirar com mão forte aquele que está no fundo do poço. Então sejamos igreja, utilizemos daquilo que Cristo colocou sobre a nossa vida, que se chama compaixão. Vamos agir dessa forma e fazer com que pessoas sejam realmente conectadas a Cristo, que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Oremos por essas vidas, porque são tantas e tantos escândalos que nós estamos ouvindo nesses últimos dias. Mas eu acredito numa igreja ainda que existe os remanescentes que pensam totalmente diferente. E oxalá que nesses dias alguém se levante e possa ajudar esse moço, para que ele não caia numa depressão profunda. Semana passada, mesmo essa semana, eu fui no hospital 3 jovens que tentaram tirar suas vidas. Esse ano, por 2 vezes já. Porque não souberam lidar com situações concernentes a essa vida. Os seus pais não souberam lidar com a situação dos seus filhos. O peso foi demais. Aí os pais pensam o quê? A igreja é a resposta para a vida do meu filho. É através da igreja, a apresentação de Cristo, que meu filho vai mudar. Como é que esses pais estão enxergando agora tudo isso? Porque eu tenho um filho, sim, como eu falei. Como é que eu fico imaginando? Tá difícil. Tá difícil. Então sejamos o quê? Igreja. Eu não estou falando que devemos concordar com o que é errado, de forma alguma. Eu sou um lutador exímio sobre impiedade, mas também sobre justiça. Vamos ser justos, vamos orar, e com certeza Deus há de nos abençoar. Que Deus possa lhes abençoar, meu querido.